Bom dia, professores, coordenadores, PCGs, PCAs. Nós estamos aqui para mais uma formação no nosso ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari, né? Então, nós estamos na semana B, da 16 a 20 de maio, e hoje nós vamos trazer uma formação em cima de uma metodologia de ensino, né? Conhecida como a pedagogia do erro, né? Quanto a isso, nós vamos falar daqui a pouco, né? Um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria que todos estivessem atentos, né, às formações, para que vocês consigam entender, aprender, relacionar isso com o seu dia a dia em sala de aula. Mas antes eu gostaria de passar alguns avisos, né, que são importantes e necessários, né, para o nosso conhecimento do bimestre. Tá? Então, nós temos alguns avisos importantes. O primeiro é sobre o CUCO, né? Então, as inscrições terminaram, mas nós agradecemos muito a participação das escolas e dos alunos. Tá? Foi excelente a participação, superou um pouco as expectativas e a PCNP Larissa agradece muito, né, todos os envolvidos, todos aqueles que, de uma forma ou outra, ajudaram nas inscrições do CUCO, nessa sexta edição. Tá? Então, a diretoria como um todo, né, está muito feliz com a participação das escolas nesse projeto. Tá? Então, a gente vai ano a ano, nós vamos percebendo que as escolas estão percebendo, né, a necessidade ou a importância da participação desses projetos. Tá? Então, muito obrigado mesmo pela sensibilidade dos professores, dos coordenadores, em colocar os seus alunos nesse projeto. Também estamos agradecendo, né, muito aqueles que entraram em contato conosco, né, no núcleo pedagógico, para completar o nosso quadro. Então, toda vez que eu venho aqui, eu coloco o quadro daquilo que nós estamos precisando para completar a nossa equipe, tá? Do núcleo pedagógico, dos professores especialistas em currículo. Tá? Então, dê uma olhada naqueles componentes que ainda nós estamos precisando, né, para fechar o nosso quadro. Então, eu coloquei até um destaque aí em matemática, né, que é a minha área. Então, se alguém tem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem interesse em participar, né, do núcleo pedagógico, tá? Entre em contato conosco. Desculpa. Mas nós estamos precisando ainda na área de matemática, história, inglês, tecnologia e educação especial. Tá? Então, nós estamos com 14 PCNPs lá no núcleo pedagógico e para fechar o nosso quadro, nós estamos precisando ainda de mais 5. Tá? Então, caso você tenha interesse, né, em participar conosco, trabalhar junto no núcleo pedagógico, entre em contato comigo, entre em contato no núcleo pedagógico, alguém que você conheça lá no núcleo pedagógico, para conhecer um pouco mais, né? Para entender um pouco mais como é esse trabalho dentro do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Capivari, tá bom? Bom, a UBMEP também está chegando, tá? Então, a primeira fase da UBMEP é 7 de junho, as provas já estão chegando nas escolas, então essa fase vai ser toda na escola, né, de vocês. Então estejam preparados, preparem os alunos para que isso aconteça. Tá? Então, dia 7 de junho, a prova da primeira fase. Tá? Então, para os coordenadores, só completando, fez a prova do dia 8 ao dia 20, é o período para enviarem os cartões resposta dos alunos classificados para a segunda fase. Tá? Então, já faz o levantamento,
né? E aí enviem os cartões respostas. Dia 2 de agosto é a divulgação dos classificados para a segunda fase, tá? Então, são várias fases aí que nós temos, então é necessário que vocês fiquem atentos, né, e anotem nas agendas de vocês, tá? Para não perder as datas. Mas nós vamos estar falando, nós vamos estar divulgando isso com o passar do tempo, tá? A primeira data importante aí que nós temos, né, de falar é a primeira fase, tá? Então, fiquem atentos, né? As escolas já estão recebendo, né, as caixas com as provas, né, dessa fase, tá bom? Então, avisem os alunos, preparem os alunos, organizem a escola, né, para que isso aconteça de uma maneira muito tranquila, né? E a gente supere, a ideia é superar aquilo que foi feito o ano passado, né, que foi muito bom também, onde nós tivemos vários premiados, né, e medalhistas, né, na OBMEP, tá bom? Bom, nós vamos iniciar nossa formação e eu escolhi para essa formação a pedagogia do erro, né? Ah, mas por que, né, essa metodologia, né? Então nós estamos trabalhando uma metodologia de ensino, né? E para não voltar naquelas outras metodologias onde, né, já está sendo bastante falado e bastante divulgado dentro das escolas e pela própria EFAP, eu quis trazer uma metodologia, né, um pouco diferente. Também já foi falado lá na EFAP, né, mas queria me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que vocês conhecessem um pouco mais sobre essa metodologia, né, para poder aproveitar e usar isso na sala de aula. Então eu quis trazer um pouco, né, essa parte até teórica, né, sobre essa pedagogia do erro, essa metodologia, para que vocês tenham ciência disso e possam usar, né, que é com os seus alunos, tá? Então, eu fiquei interessado um pouco mais nisso, né, quando eu tive na Escola Camilo, num ATPCA, né, o professor José Carlos estava trabalhando um pouquinho isso com os professores. Depois disso, eu fazendo observação de aula no Aurora, eu vi uma observação de aula onde o professor César, né, tinha colocado lá que trabalhou, né, essa parte do erro com os alunos, né? Falei, então isso está sendo trabalhado também nas escolas de alguma forma. E eu estive no Senai, conhecendo lá um pouco as instalações do Senai algumas semanas atrás, né? E eles falando, conversando, né, como que eles trabalham com os alunos, e é interessante que eles trabalham muito o erro, né? Eles projetam o erro dentro de um painel, por exemplo, né, de painel elétrico, né, e pedem para que os alunos procurem o erro lá dentro, né, para buscar conhecimento através do erro, né? Então eu fiquei bastante interessado, né, nesse trabalho, né, nessa pedagogia. Então nós vamos trabalhar um pouquinho isso, falar um pouquinho sobre isso. Lógico que não vamos esgotar os assuntos, mas é interessante que vocês tenham esse conhecimento, esse arsenal, né, de teórico para poder trabalhar isso. Peguei uma frase do Paulo Coelho, né, para começar a trabalhar isso. O caminho da sabedoria é não ter medo de errar. E é verdade, né? Nós temos realmente de não ter medo de errar. Normalmente a gente mais erra do que acerta, mas o erro nos faz acertar, né? A gente nos leva a acertar. Nós nunca não somos perfeitos e nós nunca vamos acertar tudo, né? Mas nós não podemos ter medo, nós não podemos nos frustrar com o erro. E nós temos que levar os nossos alunos também a não se frustrar com o erro, né? Nós sabemos que é mais fácil errar do que acertar. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter isso em mente,
né? Lógico que no que nós estamos falando, na hora de entrar numa sala de aula. Mas isso é para a vida toda, né? Não é só para em relação à sala de aula. No dicionário, né? O que seria o errar? É incorrer em erro, em engano, né? Deixar de acertar em, né? Então você deixou de acertar, você errou, incorrer em erro, em engano, né? Quanto a isso, eu acho que ninguém tem dificuldade em entender, né, o que nós estamos falando, tá? Nós podemos errar? Né? Então essa é uma pergunta que eu faço, que eu trago para vocês, né? Para vocês pensarem um pouquinho, né? Pensem, né? Nós podemos errar como professores. Nós podemos errar ou temos que acertar sempre? Né? A visão perfeccionista construída a partir de um paradigma cartesiano, né? No caso, tudo certinho, né? Uma linha correta, né? Nos faz acreditar que onde existe erro, não existe acerto. E onde existe acerto, não existe erro. Tá? Então, é uma coisa ou outra. Né? Então, as ciências estão contaminadas por esse paradigma, configuram-se nos maiores reprodutores de preconceito contra o erro. A escola, né, e a instituição responsável pela formalização desse processo, ensino-aprendizagem, dessas mesmas ciências, estruturou-se coerente com crenças e valores que segregam o erro do contexto ou de nosso aprendizado, né? No contexto da aprendizagem. Então, nós podemos perceber, entender, né, que nós não estamos acostumados a trabalhar com o erro. Né? Então, as ciências, elas sempre buscam, no seu primeiro momento, o acerto. Né? Então, não estou falando que isso é certo ou errado, né? Mas nós fomos acostumados a sempre a trabalhar com o que é uma coisa, é acerto? É. Que é erro? É. Nós não misturamos as coisas. Né? Então, é importante que a gente tenha uma visão, né, um pouco melhor sobre isso. Então, pensem um pouquinho. Né? No dia a dia, em sala de aula, né, você já errou? Né? Que forma que você tratou o erro, né? Ou seu erro? Né? E de que forma que você trabalha o erro dos seus alunos? Tá? Então, essa é a pergunta que eu faço, né? E que eu quero trazer para a gente construir juntos, né? Trabalhar juntos essa pedagogia do erro. Então, deixar muito claro, né, que, como coloca aqui, uma visão perfeccionista, né? Então, nós temos essa visão perfeccionista onde nós não podemos errar, né? Nós somos aqueles super-heróis que não erram nunca. Na verdade, não somos. Né? Na verdade, nós somos pessoas imperfeitas que nós erramos sempre. E nós temos que trazer isso a nosso favor. Nós temos que aproveitar, né, o erro dos nossos alunos também a favor deles. Tá? Então, é uma mudança, é um aperfeiçoamento, é uma busca, né, que nós temos que fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, isso em sala de aula. Então, eu trago, a partir daí, algumas perguntas. Né? Como vocês, professores, encaram o erro dos seus alunos? De que forma vocês trabalham isso? Como se sente diante do fato de um aluno errar? Né? Que forma que você trabalha isso ou trata isso? Né? Eu, como professor de matemática, eu realmente, pensando um pouco sobre isso, não tinha duas situações, ou errou ou acertou. Né? E eu fiquei pensando durante que eu estava montando essa formação, e me fez lembrar de situações onde eu praticamente não trabalhei, não fiz nada, né? Simplesmente falei, você errou
e coloquei um X lá ó, o certo é isso, né? Eu coloquei de uma maneira até bem ríspida até para os alunos, né? E pensando um pouco melhor agora, né, eu poderia ter pensado, influenciado ou trabalhado de alguma forma diferente naquele momento, aproveitado aquele momento. Como compreende a função do erro no processo de aprendizagem? Né? Pense aí um pouquinho a respeito dessas perguntas, né? Faça uma autoanálise, né? Em relação a isso, né? Como vocês encaram os erros de seus alunos, como se sentem diante do fato de um aluno errar, como compreendem a função do erro no processo de aprendizagem. Acho importante a gente fazer uma autoanálise, né? E, se for possível, depois os professores coordenadores, PCGs, os PCAs, né? Até trabalharem um pouco mais isso, né? Se aprofundar um pouquinho mais nisso e ouvir os professores em relação a isso, né? Para que realmente fazer essa análise, né? E poder trabalhar um pouquinho em relação a isso. Lógico que a gente muitas vezes não vamos chegar a uma conclusão, mas isso é uma construção, né? A gente vai trabalhando e se aproveitando das situações. Então, com certeza, se aprimorando um pouco mais em relação a isso, nós podemos aproveitar isso, né, no ensino-aprendizagem dos nossos alunos, de uma forma ou de outra e em todos os componentes curriculares, que é a intenção. Tá? Eu trouxe para vocês uma figura, né, para vocês verem como é que nós somos induzidos ao erro. Né? Então, preste atenção nessa figura. Né? O que você está vendo? Né? Quantas barras nós temos ali? 2, 3, né? Ó, é uma forma, né, de vocês perceberem que nós somos muitas vezes induzidos ao erro, né? Então, olhando a figura e olhando na perspectiva que ela está sendo colocada, a gente fica em dúvida em relação ao que é certo e ao que é errado, né? Bem interessante, eu gostei bastante, né, dessa figura. E eu gostaria de trazer uma pequena brincadeira, né? Provavelmente alguns já viram e já trabalharam, né? Eu gostaria de queria que vocês fizessem um cálculo mental, tá? Então, sem usar calculadora, sem usar papel, nada, né? Apenas na sua mente, eu gostaria que vocês fossem fazendo uma pequena conta, tá? Então, não é difícil, tá? É bem tranquilo. Muitos que não são da área de matemática ficam até com medo, né? Falam, e agora, né? Mas fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então eu vou falando alguns números e pedindo que vocês façam um cálculo mental, tá? E vamos ver depois o resultado, tá? É bem simples, sem muita complicação para vocês, tá? Então, posso começar? Vou começar. Tá? Então preste bastante atenção. Você tem 1000. Acrescenta 40. Acrescenta mais 1000. Acrescenta mais 30. E novamente 1000. Acrescenta 20. Acrescenta 1000. E ainda mais 10. Qual o total que vocês chegaram? Eu não vou ter condição de saber, né? Se vocês quiserem pôr no chat, né? Na hora que vocês estiverem assistindo, coloque o valor lá, tá? Se vocês fizeram o cálculo mental, né? Vocês
tem um resultado a partir daí, tá? Então, o resultado disso, né, vou falar agora, deixa eu colocar aqui. Pegou 1.000, mais 40, mais 1.000, mais 30, mais 1.000, mais 20, mais 1.000, mais 10, resultado 4.100. Quantos erraram a conta? Né? Quantos acertaram a conta? Tá? Esse é um cálculo mental que muitas vezes a gente é levado ao erro, né, a partir da soma desses números. Tá? Então, não sei quantos erraram, quantos acertaram, mas individualmente vocês vão conseguir entenderam, né, se vocês erraram ou acertaram. Então vocês vão ter a chance de refazer depois, né, e ver o porquê, né? Por que eu fui levado ao erro quando eu estava fazendo esse cálculo mental, né? Então muitas vezes nós somos sugestionados a buscar um erro. E isso também, né, você pode levar em sala de aula, você pode fazer com que o aluno busque, né, leve o aluno ao erro para ele perceber, né, e depois você, no ensino do dia a dia, por que ele errou, né, levar depois ao acerto, levar ao aprendizado do aluno. Tá? Então, eu quis fazer essa colocação, né, essa pequena dinâmica, né, para vocês perceberem que muitas vezes nós somos levados ao erro no nosso dia ou na hora de estar fazendo a conta. Tá? O sentido do erro no ato de aprender. Tá? Algumas correntes pedagógicas consideram o erro como o não certo. Tá? Então, muito se tem discutido sobre o sentido do erro no processo de aprendizagem. Outras acreditam que o erro faz parte do processo de ensino, né? Sendo caracterizado como uma etapa de aprendizagem sistemática, tá? Do dia a dia. Então, nós temos várias correntes, né, pedagógicas que, lógico que como todos, né, nós temos dois tipos. Alguns acham que você errou e que não está certo. E outros aproveitam o erro no ensino-aprendizagem. É uma etapa da aprendizagem do aluno. Tá? Então, nós temos que entender e aproveitar isso de alguma forma. Né? O Paulo Freire diz o seguinte: uma educação de perguntas é a única educação criativa e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-se, de responder ao seu assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais e existenciais. Não, então, nesse sentido, a pedagogia da liberdade ou da criação deve ser tremendamente arriscada. Deve ousar-se ao risco, deve provocar-se ao risco, como única forma de avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. Julgo importante essa pedagogia do risco, que está ligada à pedagogia do erro. Tá? Então ele coloca a pedagogia como sendo uma pedagogia do risco. Né? Então Paulo Freire, né, em 1985, né, no seu livro, ele já colocou isso. Tá? Uma educação de perguntas. Tá? Uma educação de perguntas pode ser feita em qualquer área de conhecimento. Tá? O fato de você perguntar. Né? Então, não tem problema quanto a isso. Mas você está preparado para a resposta do aluno? O que nós vamos fazer com a resposta que o aluno nos der? Se for uma resposta errada, o que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar isso? Tá? Então, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. A partir da resposta do aluno, como é que você vai usar isso em seu benefício, né, para o ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, é importante,
né, nós termos isso em nossa mente, né, nosso conhecimento, entender como isso se faz. Se as crianças cometem erros, é porque geralmente estão usando sua inteligência a seu modo. Considerando que o erro é um reflexo do pensamento da criança, a tarefa do professor não é a de corrigir, mas descobrir como foi que a criança fez o erro. É se aprofundar nesse conhecimento do aluno. Tá? Aonde é que ele está errando? Né? O porquê que é que ele está errando? Né? Aonde foi que ele buscou essa informação para trazer isso de forma errada? Né? Então, são perguntas, né, que estamos fazendo e para realmente que os professores fazerem, né, essa análise, né, e aproveitar isso de alguma forma. É função do professor fazer as intervenções necessárias a partir da zona de desenvolvimento proximal do aluno, no sentido de promover sua passagem da condição atual para uma condição desejada. É lógico que é função do professor, é dever do professor e é o que o professor quer. Né? Ele está num estágio, quando você pega ele no começo do ano, e quando você termina, você quer que ele adquiriu conhecimentos, né, habilidades, competências, né, ao longo desse ano, que ele esteja muito melhor do que quando você começou a trabalhar com ele. Tá? Então, é importante. E para que isso aconteça de uma forma ou de outra, as intervenções são necessárias. Né? Não é só realmente ficar falando e o aluno ouvindo. Né? Então, a exposição do conteúdo, né? E aí o aluno só ouvir. É importante que você se aproxime do aluno, é importante que você conheça a sua sala de aula, conheça o seu aluno, para que ele consiga, né, ir adquirindo, né, esses conteúdos, essas habilidades no seu dia a dia. Para isso, né, nós já falamos nas formações anteriores, é necessário que você conheça, né, conheça o seu aluno. Né? Sair daquela condição de falar a minha classe é boa, média, ruim, não importa, né? Mas você se aproximar mais do seu aluno, conhecer, né? Se for possível, né? Lógico que depende da situação, é um pouco mais difícil, mas conhecer individualmente, né, o seu aluno e a capacidade que ele tem para adquirir esses conhecimentos desejados ao longo do tempo, ao longo do ano. Né? Então, a importância que se tem de se conhecer. A partir daí, você tem condição de saber até onde ou como ele pode aprender. E a pedagogia do erro é uma metodologia que pode ser usada a qualquer tempo e qualquer situação. Tá? De que maneira o erro influi na aprendizagem? Segundo Piaget, apesar de os fatores intrínsecos do sujeito influenciarem no seu aprender, a estimulação e interação com o meio são fatores fundamentais na construção do conhecimento. Tá? Então, a gente já cansou de ouvir, né, e falar que quando o aluno chega, né, na sala de aula, ele traz todo o seu conhecimento de vida. Tá? Então, isso já está intrínseco dentro dele. Né? Só que, através da estimulação, da interação, do aprendizado, né, e dos conceitos que são passados para eles, através das regras que as escolas fazem e trabalham no seu dia a dia, você influencia também. Tá? Então, esses fatores, essas interações, essas estimulações, o Piaget fala que é fundamental na construção do conhecimento. Tá? Então, o erro,
influencia na aprendizagem também. Não o erro por si só, mas um erro trabalhado com o nosso aluno. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também. Tá? Então, o que ele traz de conhecimento, tá, é muito importante, mas não pode parar por ali. Tá? Então, por isso que se fala, é muito importante, e aí nós percebemos isso durante a pandemia, que o papel do professor, o papel da escola, né, presencial, é fundamental na vida dos alunos. Né? Então, a gente já está percebendo, né, que esse tempo que eles ficaram longe da escola, eles desaprenderam a viver em grupo. Né? Nós estamos percebendo isso. Né? Então, todos os professores estão percebendo isso, que os alunos voltaram, né, numa situação muito difícil, né? Onde eles não têm paciência, muitas vezes, de estar trabalhando em grupo. A paciência deles perdem qualquer momento. Então, isso tem que reaprender. Né? Então, estou falando isso por quê? Porque o meio escolar influencia, sim, na vida dos alunos. Tá? Então, o tempo que ele passa na escola é um lugar de influência. Tá? Então, vamos aproveitar isso também ao nosso favor. Segundo Vinokur, os erros podem ocorrer por diferentes razões. Tá? Pode ser por distração, conceituação, dificuldades na interpretação da instrução e construção. Tá? Então, Vinokur ele colocou 4 situações onde o erro pode acontecer, tá? Que eu vou discorrer um pouquinho sobre cada razão. Né? Distração, conceituação, dificuldade de interpretação e instrução e construção. O primeiro que nós estamos vendo aqui é o erro por distração. Qual é a causa desse erro? O sujeito possui a estrutura cognitiva e a compreensão do fenômeno, porém, por falta de concentração, em dado momento, o erro ocorre. Qual é a ação que o professor pode fazer? Cabe ao professor solicitar que o aluno reflita sobre a questão para se dar conta do erro cometido e assim poder refazer a questão. Tá? Então, um erro por distração é quando um erro é um erro pontual, né? Ele não se concentrou, né, e o erro aconteceu. Então, o professor volta, né, para essa situação e solicita que o aluno reflita, né, refaça a questão para perceber e consertar aquilo que ele fez. Então, ele percebe que errou, né, é trabalhado, ele percebe aonde ele errou, ele refaz, né, e entende, né, aonde ele errou e aí busca o acerto, né, da questão que ele está fazendo. Um erro conceitual. O aluno não construiu um conceito necessário à solução de determinada questão. Tá? Então, ele não fechou, né? Não tem a ideia toda para fechar uma determinada questão. Então, ele fala, ele descreve uma situação pela metade, ele não conhece tudo. Então, provavelmente, ele vai errar. Né? E hoje acontece muito isso, né? Em vez de ler o texto todo, ele lê uma parte e já faz um conceito a partir daquilo. E muitas vezes esse conceito está errado. Esse conceito está faltando, né, questões a partir daí. Então aí ele fala muito daquilo que ele pensa, não do que realmente o conceito está falando. Né? Então isso está acontecendo muito no nosso dia a dia. É muito eu acho, não o que as pessoas estão querendo dizer a respeito. Nesse caso, o professor poderá fazer com que o aluno construa o conceito desejado através de uma
intervenção construtiva, tá? Então, o professor, nesse caso, tem o papel de mostrar para ele, né, o que ele errou e aí construir, né, o conceito desejado, o conceito certo, né, a partir do que se está trabalhando, o que se está fazendo. Erro por dificuldade em interpretação da instrução, causas diversas. É necessário que haja a identificação cuidadosa da causa pelo professor. A ação específica é dada da causa identificada através de investigação detalhada da situação. Tá? Então, o porquê que ele errou, né? E como é que nós vamos corrigir, né, a partir daí. E um erro construtivo, o aluno se baseia numa lógica subjetiva, que precisa ser identificada e compreendida pelo professor. A ação que pode ser feita aí. Ação específica a partir da lógica identificada através de investigação detalhada da situação. Tá? Então, para construir, para poder ir adiante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse erro, né? O erro construtivo. Então, a partir do que o aluno fez, nós vamos pegar aquilo e construir o conceito a partir daquilo que o aluno errou, né? Que está aqui. Afinal, o que é um erro construtivo? Vão sendo progressivamente reconstruídas pela pessoa, através de comparações entre semelhanças e diferenças com outras situações, ou através de um questionamento por parte do professor, levando o aluno a se desestabilizar, se desacomodar em relação ao que achava que estava certo. Então, isso vai acontecendo aos poucos, isso vai fazendo com que o aluno vá construindo o saber dele a partir daquilo que ele errou. Olha o termo que é colocado aqui, levando o aluno a se desestabilizar, a desacomodar em relação ao que ele achava certo. Tá? Então, é uma construção, né? Por isso que é um erro construtivo. Vai sendo, aos poucos, você vai fazendo com que o aluno entenda o conceito correto. Tá? Por isso que eu falo que a pedagogia do erro pode ser trabalhado em qualquer componente curricular, né? Eu acredito que os professores que estão nos assistindo agora, vendo essa formação, ele começa a pensar, né, como é que eu poderia fazer, né, com o erro do meu aluno, né? Como eu posso aproveitar isso de uma forma. Eu acredito e tenho certeza, né? Não acredito, que muitos professores já fazem isso, né? Sem dar um nome para isso, como pedagogia do erro, né? Metodologia do erro, mas já usam isso no seu dia a dia. Tá? Então, é uma questão de aprimoramento, né? De entender o que é como é que nós podemos trabalhar isso. Uma estratégia bastante interessante na solução de determinados problemas é a troca de pontos de vista em grupo. É o trabalho em grupo, né, onde o aluno vai poder trabalhar isso. Pois, nesse caso, cada aluno precisa defender com argumentos aquilo que ele acha certo. Então, dentro do grupo, o aluno com o aluno, né, vai trabalhando os seus pontos de vistas. Essa prática colabora com a formação de uma imagem comum do erro, pois, como bem analisa Isabel Parolin em seu texto, a escola treina os alunos para criar estratégia de ocultação dos erros na vida. Tá? Então, a ideia é que isso não aconteça. Nós temos que promover, não promover o erro, mas a partir do erro, promover os acertos. Por um professor que erra. Nesse processo, altera-se a relação unilateral, na qual o professor pergunta, o aluno responde e o professor corrige. Tá? Então, a ideia é a alteração desse processo.
perguntar e responder são concebidos como elementos constitutivos da curiosidade, sendo esse um elemento basilar na construção de conhecimento. Tá? Então, a busca pela curiosidade, fazer com que o aluno seja curioso para fazer perguntas, né, é muito importante no ensino-aprendizado. Tá? Então, se a gente pegar, o aluno perguntou, o professor respondeu, depois fez a correção, só é muito pouco, né? Nós devemos e podemos estender isso, né, trazendo curiosidades e, desse momento, aproveitar aquilo que o aluno traz consigo, né, aquilo que o aluno entende, né, por certo na vida dele. Tá? Então, nós temos tudo isso para levar em consideração também. Todo esse sistema, porém, só se estabelece num contexto em que errar seja considerado característica dos seres mortais. É entender que nós não somos perfeitos, tá? Mais que isso, num contexto em que os professores possam abster das máscaras de uma pseudo-perfeição. Nós não somos super-heróis, né? Nós cometemos erros e aproveitar esses erros construtivos na tentativa de favorecer o ensino-aprendizagem, tá? Então, que a aprendizagem tem que ser significativa, né, para os nossos alunos. Então, já partindo já para o final, né, o erro é um indicador. O que o erro indica? Né? Então, a partir daquilo que nós conhecemos, o erro indica que devemos retomar o conteúdo, tá? Devemos retomar as habilidades. Até nós podemos ou, né, devemos mudar a metodologia. Talvez, diante de uma situação, nós devemos fazer uma adaptação curricular. Tá? Então, levantei aqui, né, algumas situações onde nós podemos trabalhar, né, algum indicativo a partir disso. Né? Se nós achamos erros, né, dentro da nossa sala de aula, muitas vezes nós temos que retomar o conteúdo para que ele aprenda. Às vezes nós devemos retomar as habilidades, mostrar as habilidades. Né? Muitas vezes nós queremos que ele analise situações, né, onde ele ainda não está preparado para isso. Né? Dentro da taxonomia de Bloom, muitas vezes ele está só lendo, só conhecendo, né? Ele não está preparado para fazer análise. Nós temos que preparar ele para isso. E a metodologia e alguma adaptação curricular a partir daí. Tá? Então, gostaria que vocês pensassem, né, a esse respeito, né, do que nós trabalhamos hoje nessa formação, nessa metodologia da pedagogia do erro. Como eu falei para vocês no início, a intenção nossa nessa formação é fazer com que vocês pensem a respeito disso e consigam aproveitar, né, o erro do seu aluno, aproveitar essa metodologia do erro a favor de vocês e a favor do próprio aluno, né, como fazer com que ele aprenda mais através dos erros. Tá? Então, é uma forma, né, que pode estar dentro de outras metodologias que vocês já aplicam em sala de aula, né, e creio também que vocês já fazem uso disso, mas eu acho também tem muitos professores que não fazem uso. Tá? Então, a ideia nossa é acender uma luz, né, para que vocês aproveitem isso da melhor forma possível, sempre lembrando que dos nossos alunos, né, das intervenções que possam ser feitas para os nossos alunos. Eu deixei aqui para vocês a referência, né, dos textos onde eu peguei, né, do site onde que eu busquei essas informações e outras, né, que foram colocadas por mim dentro desses slides. A intenção e já partindo agora para o final mesmo, né, agradecendo, eu vou disponibilizar para vocês, né, esses PPTs, né, esses slides, para que vocês possam
usar isso, né, de uma forma ou de outra para aprendizado mesmo, tá? Para que vocês possam aproveitar, acrescentar, tirar, mas o mais importante é que vocês pensem a respeito disso e usem isso a favor dos nossos alunos. Então, mais uma vez, eu agradeço a paciência de todos, espero que isso tenha trazido para vocês, né, uma forma de pensar e acrescentar isso no seu dia a dia. Então, muito obrigado mesmo pela paciência, agradeço demais, né, as mensagens, né, que vocês têm colocado, as informações que vocês têm trazido, e nós estamos abertos também, ó, se vocês têm alguma ideia de alguma formação que vocês acham interessante, né, tragam, falem, liguem, né, nos procurem, a gente pode preparar para vocês, né, com todo carinho, muitas vezes com as nossas imperfeições, né, que nós temos, mas nós vamos trazer para vocês de uma forma ou de outra. Muito obrigado e até uma próxima!